tudo é construção política. Aquilo também é parte de uma coalizão para o poder, que depois ele foi mudando de ideia. E quem que ele substituiu? Centrão e militares, que são hoje a base de sustentação. E aí, volta e meia, tem um conflito entre eles, por mais espaço no governo, que é cargo, né? O espaço é termo mais rebuscado para falar que não é máquina pública, para botar os caras lá dentro. E agora ele vive disso, ele vive de militares, que tem aquela vida... Assim, há diferenças, mas que teve um escândalo recentemente, sei lá quantos quilos de picanha, de leite condensado, que tem um padrão. Esse assunto, tô falando dos militares da base, né? Mas tem um alto oficialato, que é quem vai lá e banca o Bolsonaro e tá ali no... Existe um argumento que existem muitos benefícios pro cargo militar, né? Aposentadorias, um monte de coisa, que você pode comparar com... Mas também há o argumento que em qualquer país o aparato militar, ele é privilegiado. Tanto que lá nos Estados Unidos o maior investimento do orçamento deles é nos militares, né? No caso Só que dos eles Estados gastam Unidos... com caças e armas nucleares, Mas não você unha sabe de que condensado. aqui a gente tava vendo a PELOA, que é o orçamento do ano, aí eu não vou lembrar muitas coisas na cabeça, mas é muito maior o orçamento da defesa, por exemplo, do que para políticas sociais de direitos humanos, enfrentamento à violência, mesmo educação, ele está preterindo para priorizar a defesa. Aí você fala, bom, não é como a defesa é dos Estados Unidos ou países que tem... Brasil. Então, você vê que tem mais a ver com uma lógica de privilégio de uma casta, e eu sempre diferencio porque não é a mesma coisa os que estão na base e o alto oficialato. É muito diferente. O padrão de vida... 2% é o alto oficialato do Tanto exército. quando teve a reforma da Previdência, há 2 anos atrás, era uma diferença brutal, assim, para os de baixo e para os de cima. Teve uma confusão na Câmara, os caras foram lá, Bolsonaro me traiu, porque ele fala pra base, né? Ele fala pros cabos, pra quem tá começando na carreira. Ele é capitão, né? Ele é capitão. E aí ele foi lá, deu uma facada nos caras, enquanto os que mantêm o poder... eu entendi a referência. Nem pensei nisso. Mandei mal pra caramba agora. Não. Mas enfim, não pensei mesmo. Se eu tivesse pensado, eu não teria usado, mas saiu. Pior que na hora que você falou, eu falei... Uma merda. Tá ao vivo, fudeu, né? Tem que fazer. Tudo bem. Aconteceu mesmo. O cara levou uma facada, não tem problema. Mas eu acho que isso, inclusive, figurado. ajudou pra caralho a eleger o cara. E reza a lenda que o cara que deu a facada era ligado a movimento político. Ele era do eu pessoal, vou falar né, isso, dizem. pois é, por isso que eu achei uma merda o que eu disse. Entendi. Porque teve ele foi filiado ao pessoal, mas saiu há muito tempo. Sei lá quando ele saiu, mas faz muitos anos mesmo. E nunca foi um militante orgânico do partido. Vocês correram atrás pra saber quem era o cara? Eu, pessoalmente, não, mas foram pra identificar como é que esse homem foi do pessoal e ninguém conhece. Porque o pessoal, é isso, você filia pessoas, entendeu? O Monarca é filiado ao PV até hoje, né? Você é filiado ao PV? Você não é um cara do Partido Verde, Sim, sei lá, acho. Não parece. Não, não é. Não, né? Não A é. única coisa que ele tem a ver com verde é outro verde. Tá certo. Você se filiou por isso, foi meio... Não, na verdade, eu queria... Teve uma época, faz muitos anos isso, foi tipo uns 8 anos atrás. E aí teve uma época que eu tava querendo entender um pouco mais da vida, me engajar um pouco mais. Certo. Aí, vou ver qual partido político. O que eu mais whatever, assim, era o PV, entendeu? Que não fedia nem cheirava. Aí eu falei, vou nesse pra ver como que é o esquema lá. Eu cheguei, tinha um velho, cagou pra mim e falou, assina isso aqui, tem as reuniões, tá? Eu falei, é isso? Que merda, eu nunca mais voltei, nunca mais quis fiz. saber e também não fui atrás disso. No pessoal não é assim também, essa várzea que você disse que é lá. Você debate com as pessoas, explica o programa do partido, minimamente como funciona as regras, porque é um partido ideológico, né? Então tem que tomar esses cuidados. Mas não tem como você também filtrar todo mundo que procure se filiar. Esse aí já se filiou, pessoalmente se desfiliou. Foi como teve a Polícia Federal na cola do cara. Imagina, a pessoa dá uma facada no Bolsonaro, aí ele assume a presidência e ele não vai usar toda a máquina possível para descobrir. Vai. E não descobriram nada. Nada que tenha relação com nenhum militante do PSOL, ninguém da esquerda. O Bolsonaro fica falando que é estranho. Cara, é um pouco estranho alguém dar uma facada no presidente em qualquer momento, em qualquer hora. Candidato à presidência. Exato. Mas que tava bem forte no momento. É estranho. O radar da teoria das conspirações, eles começam a piscar nisso, porque né, a gente sabe que na política real mesmo rola assassinato e espionagem e envenenamento. O Putin sabe muito bem disso, é normal, é todo dia. Então, a minha propensão a acreditar que talvez tivesse um esquema lá não é pequena.
Mas, como realmente nunca ninguém esclareceu nada, o cara nunca falou nada. É uma história muito estranha. E depois daquilo, claro, individualmente é uma merda. Ele correu sérios riscos de vida ali. Imagina, a facada na barriga. Violência é sempre ruim. Só que, politicamente, eu tenho a impressão de que deu uma eu acho que foi a cereja do bolo aquilo ali, sabe? Porque daí ele virou, se ele já era tudo isso aí que você imagina, é o anti-PT, não sei o quê, virou um Realmente, herói. os caras realmente não querem deixar ele chegar lá porque eles estão com medo que quando ele chegar lá... Avisou bem isso. Aí tem um papo que eu discordo um pouco. Falar, o Bolsonaro se elegeu sem aparecer na TV. Mas quando ele aparecia como um injustiçado, o cara que foi esfaqueado, que não queriam levar ele, que queriam matar ele. Porra, isso aí é mais campanha eleitoral que 3 horas de cara ali falando no horário eleitoral. É verdade. Isso é verdade. Não tem Teve maior a internet também, os caras sabem fazer o negócio. Sim. Até porque também tem muito robô, muita coisa fake news, E etc. teve os oponentes deles que, em vez de jogar água na fogueira Bolsonaro, jogaram mais lenha também, né? Porque muitas vezes antes dele ser candidato, ele aparecia na TV com polêmicas, porque ele falava coisas que a primeiro momento era rechaçada pelo mainstream ali, mas que muito brasileiro concordava, tá ligado? Não tô falando nem das coisas babacas que ele falou, de, tipo, se fosse viadinho, eu dava uns tapinha que ia resolver. Ele falou isso, um negócio assim, né? Então, isso é pura babaca. Mas falava outras coisas que as pessoas meio que acreditam, só que os oponentes dele batiam nisso. Isso fortaleceu muito o Bolsonaro. Isso aí, ele é um bom comunicador, assim. Eu posso discordar de tudo que ele fala, eu acho um fim do mundo. Mas ele, entendeu? Como comunicador, eu acho que você forçou um pouquinho. Eu tô querendo buscar eu acho que ele passa uma certa... Ele é bom de entender narrativa política. Eu acho que ele passa... Com o jeito que ele fala, ele passa uma ideia que ele tá falando que ele realmente pensa. E aí, eu acho que a população entra numa de, porra, finalmente um político fala o que realmente pensa. É uma merda? É uma merda, mas pelo menos ele tá falando o que pensa. Ele sempre usa esses absurdos, exageros, ou esse jeitão dele, eu tenho impressão, pra organizar a tropa. Que é essa tropa mais fanática, que vai pra guerra, como eu disse, né? Tem um momento as pessoas chamam de cortina de fumaça. Eu acho que isso não existe. Sei lá. Tudo faz parte do projeto político, do que ele acredita. Vou fazer isso pra disfarçar isso. Não, ele é tudo ao mesmo tempo. Mas acho que conscientemente faz algumas coisas que organizam a tropa e vai... com certeza. Controla o gado. Isso eu quero dizer que é um bom comunicador, assim, no sentido de que ele fala pra quem precisa ouvir, as pessoas entendem o recado e vão na internet. Ele sabe falar com a base E aí vão dele. pra porta do Palácio do Planalto e fazem... Só que eu tenho a impressão de que tá cada vez menor essa tropinha. Com certeza. É porque antigamente a gente tinha só retórica. A gente não tinha o Bolsonaro fazendo algo. A gente tinha o potencial do Bolsonaro, porque ele falava, né? Quando ele foi deputado federal, ele não fez muita coisa, mas também não teve nenhum grande escândalo de corrupção gigantesco também. Então o pessoal ficava assim, não sei, pode ser alguma coisa. Mas quando viu o cara trabalhando, e pra mim o que mais me matou do Bolsonaro foi essa parada da vacina. Porque não tem desculpa. Isso é só burrice. É burrice pra ele tá se fudendo agora por causa disso. Muito. Tá ligado? E é burrice pro país. O Brasil tá se fudendo muito, tem pessoas morrendo por causa disso. Cara, ontem foram muita gente. 2.000 e tantas pessoas. Mais de 2.300 pessoas. É muita gente morrendo. Exato. Então, mas nesse ponto, Sam, o que tu acha? Olha, a gente tá em 1 ano de pandemia, certo? O lockdown, ele é uma medida para que as pessoas não vão pra UTI, porque o coronavírus é uma doença que evolui muito rápido. Porra, não era com 1 ano de pandemia, não era pra gente ter mais UTI, porra? Era. Eu acho que antes, muita gente diz, né? A pandemia, na verdade, ela só mostrou um problema estrutural do nosso sistema de saúde. Então, não é uma novidade da Covid-19 que as pessoas aguardem por leito, aguardem por vaga na UTI. Isso é muito comum. Já morriam pessoas sem UTI. Sem UTI. Mas aí o problema é que com a pandemia, como são muitas pessoas com o caso ao mesmo tempo, a coisa estourou. Mas a precariedade do sistema de saúde é anterior. E aí até teve um esforço, o Congresso aprovou verba extraordinária para os estados e municípios para combate à pandemia, para equipar leito, porque tem cidade, gente, que não tinha respirador,
Aí, numa dinâmica comum, dá para enviar o paciente para uma cidade maior. Mas no momento que está todo mundo assim se contaminando, precisou ter uma força-tarefa muito rápida. Alguns construíram um hospital de campanha, que teve muita crítica também, que foi útil no momento para acolher, mas que se tivesse sido destinado para estruturar Podia os não ser só algo temporário, podia ser algo a permanente. A grana podia ficar permanentemente. E mesmo assim, se fosse fazer a porcaria do hospital de campanha, não fecha ele antes de acabar a pandemia. E aí agora, Dória anuncia novamente o hospital de campanha. Ele anunciou exatamente. hoje, não foi? Ou foi ontem? Foi na última coletiva, que eu acho que foi ontem, que ele fez. E eu tava dizendo, se já era pra estar de outro jeito, né? Que às vezes eu me perco, falo muita coisa, eu me perco. Mas teve um elemento que dizem, né, os pesquisadores, que teve a ver com a nova variante brasileira, que ela deu esse novo boom. Falam que é a variante brasileira porque teve a ver, surgiu aqui e com as condições caóticas do Brasil, de sem isolamento social, sem lockdown. Nunca teve lockdown. Não. A gente às vezes banaliza o termo, mas lockdown... No começo a galera respeitou mais. Mas não era... Não era lockdown mesmo. Lockdown. Até porque não é factível, né, o lockdown no Brasil. É porque fazer lockdown no Reino Unido, na Inglaterra, em Israel, na Coreia do Sul, é uma parada, que lá tudo é organizadinho, o sistema lá funciona, não tem gente sem saneamento básico, não tem gente que tem que ganhar dinheiro no farol da rua porque senão não come. É outra realidade. E fazer lockdown lá tem uma outra estrutura. Aqui... E pra ter lockdown... É foda só decretar, passar uma lei e fiz o meu trabalho, entendeu? Porque é o que parece que os políticos fazem. Tirei do meu cu essa responsabilidade e pus no cu da população. É isso que eles estão fazendo. Lockdown, até a própria OMS fala que lockdown tem que ser sempre o último caso, mas às vezes não tem outro caso, então se precisar tem que fazer. E a OMS está dizendo que o Brasil tem que fazer, porque é isso. Daqui a pouco vão ser 3 mil pessoas morrendo em 24 horas, vai virar um negócio assustador, mais do que já está. E que sempre prejudica as pessoas mais pobres. Isso é um consenso. E que, portanto... Tudo eu sei que vocês, sempre prejudica os mais pobres. Como tudo, né? E aí, o mais fraco da equação. do Estado. E eu sei que vocês não curtem muito sobre esse papel do Estado, a gente estava falando um pouco sobre isso, mas mesmo países de economia liberal do mundo perceberam que, bom, num momento como esse, o Estado precisa estar ali para garantir renda, para as pessoas ficarem em casa, manutenção dos empregos, ou seja, não vou trabalhar, mas quando eu puder trabalhar, meu emprego não vai estar mais lá, o que aconteceu no Brasil. Ou algum programa, a gente chegou a aprovar, mas ele foi muito pequeno, que era de redução de jornada e de salário, uma merda, mas, enfim, foi o que foi possível. Mas é melhor do que morrer de fome. Para garantir que o trabalho da pessoa ia continuar ali. No Brasil não teve nada disso. E ao auxílio emergencial... Que aí não foi nem para as pessoas não trabalharem, porque a gente está falando de... Claro que tem gente que sobrevive com R$600, essa é a vida do povo brasileiro. Mas não era nem para você não ter nenhuma outra... É para você sobreviver minimamente no momento em que, sei lá, botar o seu carrinho de cachorro-quente na rua tá mais difícil porque tem menos pessoas circulando, né? Para quem é trabalhador informal e tal. Como não teve nada disso, não aconteceu o isolamento social. E aí tem o outro fenômeno, que é o programa de vacinação. Dizem, tava vendo o Átila, eu sempre não gosto muito de ver o Átila, não contra ele, mas é porque você sempre sai assim, meu Deus vai acabar do céu. Uma vez que ele tu olha pra ele, ele tá meio descabelado. Tá cada entendeu? vez Acho que nem o Átila tá gostando muito de ser o Átila ultimamente. Mas vejo até porque você fala, meu Deus do céu, a coisa é Vamos grave. se conscientizar. E aí ele tava dizendo que a combinação de um programa de vacinação falho, devagar, demorado, com a nova variante, fez o Brasil virar essa bomba que é hoje.